de como elogiar e como reclamar com a sua empregada doméstica, tá? Essa é uma questão importante porque a comunicação e o jeito de falar, ele traz benefícios ou ele pode desmotivar a sua funcionária. Isso vale, né, tanto com a sua funcionária, enfim, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e dentro de casa não é diferente. Então, com a empregada doméstica, o jeito de falar também é muito importante para você ter o resultado que você está buscando, tá bom? Então, eu queria contar para você, começando, né? Quando eu comecei aí a minha carreira de dona de casa, quando eu casei, eu sou de Belo Horizonte, eu mudei para São Paulo, eu tinha acabado de me formar na faculdade, e aí eu casei aqui em São Paulo, e comecei aí a minha carreira de dona de casa, e quando eu comecei a ser dona de casa, eu comecei a contratar empregada doméstica. Quando eu comecei esse processo de ter uma funcionária, né, onde eu liderava ela, eu passei por muitos momentos ruins, porque eu não conseguia ter uma funcionária que atendesse o que eu buscava. Eu não sabia como lidar com a empregada doméstica. Então, esse foi um ponto complicado quando eu realmente comecei a ser dona de casa. E eu tive sim, no meu começo aí do ser, né, patroa, eu tive muitas funcionárias e elas não atendiam o que eu buscava, e eu também depois fui perceber que eu também não sabia passar para elas o que realmente eu queria e como, principalmente como eu gostaria que fossem as coisas dentro da minha casa. E aí o que eu falo para você? Quando eu comecei a fazer cursos de gestão de pessoas e que eu entendi, né, que existe um jeito certo de falar, que existe um jeito certo de se comunicar com as pessoas, e que eu comecei a aplicar essa técnica com a minha equipe e que eu estava tendo um resultado super bacana, a minha chave virou e eu comecei a aplicar dentro de casa com a Verinha, que na época a Verinha já trabalhava comigo, né? E foi muito bacana, porque o resultado que eu tive dentro de casa foi algo que eu não esperava, porque eu não tinha, assim, aquele olhar para Verinha, que trabalhava comigo, como eu olhava para os meus colaboradores na minha empresa. Então, quando eu comecei a mostrar para Verinha que existe, né, um jeito certo de guardar as coisas e como eu gostaria que ela fizesse essa arrumação, em muitos momentos eu simplesmente falava, faça isso, faça aquilo, mas eu não explicava o porquê de fazer desse jeito e nem como fazer. Então, você dar uma ordem é muito diferente de você explicar o que você está pedindo. Vou te dar um exemplo aqui. Na época, eu trabalhava numa empresa, numa operadora de turismo, eu e o meu marido, e ele viajava muito. E o que aconteceu? Verinha sempre guardava as roupas, ela que guardava. Então, ela arruma a roupa, ela dobra e ela guardava no armário. E vira e mexe, eu pegava uma roupa dos meninos no armário do meu marido, até coisa dos meninos no meu armário, e passava. Eu até então não falava com a Verinha, né? Falava, eu mesma pegava e voltava pro armário que era o certo. E em uma certa vez, o que aconteceu? O Ronaldo, meu marido, foi viajar, foi fazer a mala, arrumou a mala dele, ok. Chegou aonde ele precisava, no destino que ele estava, foi abrir a mala, foi vestir a calça jeans para ir para a reunião, e o que aconteceu? A calça jeans não serviu nele. A Verinha tinha colocado a calça jeans dos meus filhos, de um dos meus filhos, no armário do Ronaldo. Quando ele foi pegar a calça jeans não era dele. E aí já tava lá na hora de ir pra reunião, enfim, foi uma confusão. A partir desse momento, eu sentei com a Verinha ali e mostrei pra ela. Eu falei, Verinha, aí eu expliquei, contei esse caso pra ela, né? E foi engraçado, porque quando o Ronaldo chegou, ele contando que ele vestiu uma perna, vestiu a outra, fez pulinho, e enfim, calça jeans não serviu, não entrou. E aí
Quando a gente, né, eu mostrei pra ela ali, olha, isso foi uma coisa que aconteceu, enfim, ele depois precisava dessa calça jeans, era um trabalho dele. Então, isso daí realmente foi uma coisa que foi ruim, né? Foi uma coisa que foi complicada de acontecer. E eu expliquei pra ela a importância dela prestar atenção na hora de guardar a roupa, que cada roupa sim tem o seu dono e que precisa estar no armário certo. Eu mostrei pra Verinha, a gente organizou cada um com a sua inicial, a sua cor ali que eu ia colocar na meia, enfim. Então isso foi organizado e explicado pra ela o porquê da importância de ter cada roupa no seu lugar. E ela entendeu. Porque se eu simplesmente tivesse falado pra ela, essa calça jeans guarda no lugar, ela ia naquele momento até guardar no lugar certo. Mas e depois? Será que ela ia continuar guardando no lugar certo? Eu te falo que não, porque quando você cumpre uma ordem, você fez aquilo naquele momento. Mas depois você pode não fazer e vai voltar a guardar a roupa no armário errado. Então, a partir do momento que a Verinha entendeu o porquê e a importância de ter as roupas marcadas e que não era para misturar, né, as roupas de cada um, elas sim precisam estar cada um no seu armário, as coisas se resolveram aqui em casa. Então, eu dou esse exemplo porque é um exemplo muito bacana para você entender que é importante quando você vai falar com a sua funcionária, que ela precisa entender, você não pode simplesmente dar uma ordem para ela. E aí, quando ela só recebe a ordem, ela não entende o porquê das coisas. E sim, quando você explica, ela vai entender e aí sim, as coisas vão começar a andar na sua casa como você gostaria, vão ficar guardadas aí como você gostaria. Então fica aqui essa questão da gente ter aí a comunicação, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro, e essa boa comunicação e o explicar para ela é que fez a diferença aqui na minha casa, para sim eu ter as coisas que eu quero, cada uma no seu lugar, e para não ter confusões como calça jeans indo viajar na mala errada, tá bom? E quando eu falo aqui também de você falar de você falar, é muito importante falar com ela e não deixar passar. Porque eu já fiz isso também, já foi um dos erros meus aqui da minha casa, eu como patroa. Muitas vezes, como eu disse pra você, eu chegava em casa, eu via que a Verinha tinha guardado roupa errada no armário errado, eu não falava com ela, eu simplesmente ia lá, pegava aquela roupa e punha no armário certo. Quando eu fazia isso, eu começava a ficar até um pouco irritada, porque todo dia eu chegava aqui e falava, não é possível que essa roupa tá aqui de novo no armário errado. E aí eu ia lá, pumba, guardava de novo. Se eu não falo com ela, como que ela vai saber que ela tá guardando errado? Então, é outra coisa que eu falo pra você. Às vezes, uma irritação que você tem por alguma coisa que tá acontecendo aí na sua casa, que não tá de acordo com o que você quer. Se você não falar com a sua funcionária, ela não vai adivinhar. E vai continuar fazendo errado e você vai continuar se irritando. E aí você vai ter aquela questão de ir juntando ali, que eu já falo, né? Aquele copo d'água que vai enchendo e de repente uma gotinha que caiu ali, você fala, puta, é a gota d'água. Mas não é que é a gota d'água e que ali explodiu o copo, né, e que vazou o copo. É porque você já foi acumulando um monte de coisa que você poderia e deveria ter falado com a sua funcionária e não falou. E por isso que aquele copo encheu daquele jeito e aquela gotinha, ela explodiu ali na hora que caiu, porque daí você já não tem mais paciência, já tá irritada. E aí já foi, né? Tem que falar mesmo se você não encontrar com a sua empregada doméstica. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes você tá fora, você realmente não encontra com a sua funcionária e aí você vai deixando passar. E essa questão do deixar passar
E aí, porque você chegou, não encontrou, aí você não fala. Aí no dia seguinte você saiu cedo, não encontrou. Aí continuou não falando. Ou, às vezes você até encontra de manhã, mas você tá naquela correria de sair, que quando você vê, você já fez ali as coisas todas voando e não falou com a empregada doméstica o que você, de repente, não gostou de quando você chegou em casa na noite anterior. Então, outra coisa que mudou muito aqui pra mim foi quando eu comecei a anotar as coisas que eu não gostava e que eu falava pra Verinha. Isso é importante e eu vou falar pra você que acumulando as coisas, né, e de repente falar de uma vez só. Não faça isso, tá? Vou explicar aqui melhor pra você. Quando você não deixa passar, essa água que tá juntando ali no seu copo e que tá subindo o seu copo, ela não vai subir e ela não vai explodir, tá? Aquela gotinha de água nunca vai explodir, porque você tá se organizando e você tá ali falando. Nessa organização que você tem do falar, você não fica acumulando essa irritação que você não está satisfeita com o serviço dentro da sua casa. E eu falo isso por experiência, como eu falei com você. Quando eu fazia as coisas, eu não falava com a Vera e o que acontecia? Ela fazia as coisas sem saber que eu não estava gostando e ficava ela achando que estava fazendo tudo certo e eu insatisfeita. Se você não encontra com a sua empregada doméstica e você viu alguma coisa que você não gostou, manda uma mensagem, dá um jeito, liga pra ela com muita empatia, porque assim, você falar de uma coisa, você vendo ela, é diferente de você falar no telefone ou mandando uma mensagem, que ela pode interpretar de uma forma diferente, tá? Aqui, às vezes, eu comecei a tentar encontrar com a Vera em algum momento. Então, eu tinha ali, em algum momento que eu precisava encontrar com ela. E isso é importante, ela ver você conversar com ela. E aí, o que acontecia? Não é que eu perdia um monte de tempo falando com a minha empregada, mas eu gastava um tempo suficiente e eficiente com o que eu falava. Então, a minha comunicação era uma comunicação rápida, de um jeito claro, e que tudo bem, eu não ficava ali o dia inteiro tendo que falar com ela e explicar as coisas, porque a boa comunicação, ela é melhor do que o tempo que você gasta sem uma comunicação clara, tá bom? Eu fiz uma enquete que eu queria compartilhar e dividir aqui com você, que é o seguinte: eu perguntei para os meus seguidores, eu fiz uma pergunta, tô até com papel aqui que eu vou ler para você. Qual é a melhor forma de dar o feedback para a empregada doméstica? A primeira questão era falar na hora, viu? Fala. Esperar juntar tudo o que precisa falar e falar de uma vez só. E não falar no mesmo dia, mas não deixar passar muito tempo para poder conversar. Muitas falaram que tem que falar na hora. E muitas falaram que o ideal é juntar tudo e falar de uma vez só. Foram as duas que tiveram mais respostas. E aí eu falo aqui pra você, nenhuma das duas é o jeito certo. Porque você falar na hora, pode até acontecer de você falar na hora, tá? Mas você não tá o tempo inteiro do lado da sua funcionária e você também não tá ali pra ficar fiscalizando o serviço dela. Então, se de repente ela fez alguma coisa e por coincidência você tá vendo e você quer falar, tudo bem, não tem problema, fale ali na hora. Juntar um monte de coisa para falar tudo ao mesmo tempo é horrível, não funciona. Quando você fala muitas coisas ao mesmo tempo, ela não vai se conectar com o que você tá falando. Quando você fala muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai entender, de repente, uma parte do que você falou, mas a outra vai ficar perdida. Vou te dar um exemplo. Quando você fala para ela, a faxina dela tá boa, mas que ela precisa melhorar a faxina do banheiro e que, junto com a hora que ela for fazer a faxina do banheiro, ela já tem que tirar a roupa do cesto de roupa suja, levar para a lavanderia e não deixar aquela roupa acumulada na lavanderia,
Olha quantas informações você deu ao mesmo tempo para ela. Então, o que você falou de fazer uma faxina mais detalhada no banheiro, pode ser que ela já não se conectou. Ela vai pegar a última coisa ali que você falou, que é não deixar a roupa acumular na lavanderia. Então, não dê o feedback, não converse com ela de muitos assuntos ao mesmo tempo. Tente falar de um assunto por vez. Aí sim, ela vai se conectar, ela vai entender e ela vai ali tá fazendo as coisas que você tá pedindo, tá bom? Fazer, então, tudo ao mesmo tempo não funciona. E pra mim, o jeito mais eficiente de dar um retorno aí do que você quer conversar com a sua empregada doméstica é você falar com ela de assim, não deixa passar muito tempo, né? Por exemplo, se ela chegou atrasada, vai na terça e na quinta-feira, e você percebeu que isso daí foi algo que pra você fez uma diferença, você não gostou. Quando você for falar com ela, se foi na terça e na quinta, tente falar com ela na sexta-feira, no máximo na segunda-feira. Não deixe passar de segunda, porque quando você passa muito tempo do acontecido, ela também já se desconecta com você. E aí, tente falar com ela sempre o mais próximo do evento do que você quer, do que você notou e do que você quer realmente dar o retorno ali para ela. Então, se aconteceu alguma coisa, não vou dar nem exemplo de chegar atrasada, não. Se ela fez alguma coisa na segunda-feira que você não gostou, já fale com ela tipo quarta, quinta-feira. Não deixa passar na semana seguinte, não, porque daí ela vai estar ali com aquilo realmente que aconteceu, ela vai se conectar e ela vai lembrar do que você está falando, tá bom? E lembra, não deixar passar muito tempo e falar uma coisa por vez, não juntar um monte de informação para dar ao mesmo tempo, tá bom? E aqui, quando eu falo com você dessa questão de não deixar, né, passar muito tempo, isso é importante, de novo eu volto a falar, a questão de você se comunicar com ela e dela se conectar com o que você está falando é muito importante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando a sua empregada doméstica, por exemplo, vamos voltar no exemplo do chegou atrasada na terça e na quinta, e aí que você vai falar com ela na segunda-feira, se você fala com ela, né, olha, você chegou na semana passada todos os dias atrasada, aí ela vai pensar assim, mas eu não cheguei todos os dias atrasada, eu só cheguei 2 dias atrasadas na semana passada. Então, você especificar o que você está falando é muito importante, você explicar para ela, então falar, olha, na semana passada eu percebi que na terça e na quinta você chegou atrasada. E aí você falar, olha, aí você se colocar ali à disposição dela, né, perguntar o que aconteceu, por que ela chegou atrasada, se tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar. E aí sim, depois você faz o seu pedido e coloca como você gostaria, se foi alguma coisa que realmente te atrapalhou, se o chegar atrasada dela é uma questão para você ou não. Então, isso tudo tem que ser colocado e explicado, tá bom? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso quando eu falar de feedback negativo, que daí eu especifico as etapas para você falar com ela, tá? Então, elogio na hora certa e do jeito certo. Então, vamos lá, vamos falar de elogiar. O elogiar, às vezes, a gente acha que a gente está elogiando uma pessoa, a nossa empregada doméstica aí no caso, né? E nem sempre esse elogio, ele vem de uma forma que ela tá entendendo e que ela vai te dar ali um retorno positivo. E eu vou te dar um exemplo. Cuidado ao elogiar, porque ao mesmo tempo que você está elogiando, você pode estar fazendo uma crítica. E isso daqui é complicado para ela assimilar, porque você vai estar ali desmotivando ela de algo positivo que ela tá fazendo para você. Por exemplo, você vai falar com ela, nossa, a sua faxina tá ótima, mas precisa ser um pouquinho mais caprichosa, ter um pouco mais de detalhe. Então você, ao mesmo tempo que você elogiou, você chamou atenção. E isso não é legal. O que vai ficar ali para ela é o que você chamou a atenção. E aquele elogio que você quis dar, ela já desconectou. E ali você, na verdade, em vez de motivá-la, você vai desmotivá-la. Porque em vez de você enfatizar a faxina dela que tá boa, você tá enfatizando que ela precisa ser mais caprichosa.
Então, quando você faz um elogio e que você quer fazer um elogio e que ao mesmo tempo você tem alguma coisa para colocar junto, eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu aqui com uma patroa, que ela me contou esse caso e eu vou compartilhar aqui com você. A funcionária dela fez uma organização da despensa e ficou super bacana, ela gostou da organização, mas ela achou que tinha algumas coisas que poderiam melhorar, algumas caixinhas que poderiam ser usadas ali para ajudar a facilitar na visualização e na organização. Então, no dia que a funcionária dela fez a organização da despensa, ela elogiou. Olha que bacana que foi a sacada dela, e isso valeu super a pena. Ela assistiu às aulas do módulo Patroa e ela falou que pegou essa dica ali no módulo Patroa e que eu tô passando agora aqui para você. Na hora que ela viu que a Ju, que era a empregada dela, fez a arrumação da despensa, ela elogiou. Ela falou que super bacana, ela motivou, ela deu sim um super apoio para ela. E aí a Ju ficou super satisfeita, super feliz. No dia seguinte, ela falou: Ju, a despensa tá ótima, tá super legal, mas olha que bacana se você usar. E ela pegou a cestinha para colocar isso daqui na cestinha. Se a gente colocar aqui, o que você acha? E foi trazendo ela de uma forma que ela foi entendendo que ali dava para melhorar um pouco mais. E a Ju ficou super feliz, super motivada. Ela entendeu que ela fez uma arrumação que a patroa dela gostou, mas que ainda dava para melhorar mais um pouquinho. E de uma forma muito bacana, ela colocou essa questão ali para Ju, a patroa colocou a questão para Ju e ficaram de boa. A Ju não se desmotivou e, pelo contrário, quando ela levou ali a organização da despensa, quando ela fez a organização da despensa, o que ela teve ali? Ela teve autonomia, porque ela fez sozinha. Ela teve proatividade, porque foi dela a iniciativa. E ela teve a criatividade de iniciar um projeto de arrumar a despensa. E a criatividade de pôr em prática as coisas que ela estava aprendendo. Então, olha que legal. E aí sim, ela teve toda essa motivação da patroa dela, que ela levou ali, né, falando que legal, adorei, ficou muito bom. E depois, em um outro momento, ela veio com o pedido dela, ela veio com uma sugestão e com um jeito certo de falar como que ela de repente acha ali que ia ser bacana fazer essa troca de essa organização da despensa, né? Fazer um ajustezinho ali que ficaria melhor. E não desmotivou, em momento nenhum ela desmotivou a funcionária dela. Então, é isso que eu quero trazer para você. O jeito de elogiar e quando elogiar é muito importante. Vamos resumir aqui, fazer um recapitular? Então, elogiou, no dia de elogiar é só elogiar, não faça crítica junto do elogio, tá? Quando você vai elogiar, pense como você está fazendo esse elogio para que ela entenda que realmente é um elogio e não uma crítica. Porque você criticar é fácil e ela vai entender sim se esse elogio não for um elogio e for uma crítica, tá? Quando você for fazer alguma coisa, você elogiou num dia, se quiser fazer algum ajuste, fazer alguma colocação, deixa para fazer no dia seguinte. Deixa aquele dia, o dia só de elogiar, o dia só de exaltar as coisas boas que você tá vendo ali na sua funcionária, tá? E o feedback negativo? Aí você vai falar: pô, Fabi, mas a gente só tem que elogiar, como que eu falo aí, né, do feedback negativo? O feedback negativo é importantíssimo de ser falado. E sim, ele precisa ser conversado, só que com uma forma empática. Precisa lembrar que o jeito de dar o feedback não pode simplesmente falar de que você não está gostando ou como que você gostaria que fosse, tá? Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Quando eu estava falando da questão do chegar atrasada,
o que que acontece? Se a sua funcionária, ela chegou atrasada, vou dar de novo o exemplo aqui, terça e quinta-feira, e você vai conversar com ela e você fala, nossa, mas você tá todos os dias chegando atrasada, e ela sabe que ela só chegou terça e quinta, ela vai falar, pô, eu não tô chegando todos os dias atrasada, eu só cheguei atrasada terça e quinta-feira. Então, quando você vai fazer alguma reclamação, você precisa ser específico. Você precisa falar, olha, na terça e na quinta você chegou atrasada. E aí você vai falar, quando você chega atrasada, você acaba se prejudicando, porque é o seu trabalho que vai ficar ali corrido, é você que vai chegar com essa sensação de que já tá com um monte de coisa acumulada. E aí você vai falar para ela, vamos fazer um combinado? Você pode chegar no horário combinado, você pode chegar no horário que a gente estabeleceu, porque para mim é importante, explique por que é importante para você e no final da conversa faça um pedido. E aí sim, então tudo bem se a gente continuar com esse horário? Podemos manter esse horário do combinado? Então você especificou o que você tá querendo, você deu o motivo que seria, né, o que iria atrapalhá-la com essa questão do que ela tá, atrapalhar ela, né, e o que tá essa questão do ela chegar atrasada, como que ela também não se beneficia, e no final você fez o seu pedido. Aqui é importante eu falar isso, e quando você vai falar com a sua funcionária, eu vou dar um exemplo aqui do chegar atrasada ainda. Se ela tá chegando atrasada, será que ela tá com algum motivo que tá um problema ou alguma questão que ela tá chegando atrasada e ela não tá conseguindo cumprir esse horário que foi combinado com você? Será que ela tá com medo ou algum receio de falar com você, que ela gostaria de repente trocar o horário dela, se para ela de repente chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde, resolveria essa questão com ela? Então cabe aqui a você, que é a líder aí da sua empregada doméstica, você que está liderando aí, né, a sua funcionária, cabe a você ter esse olhar e cabe a você perguntar para ela se ela está com algum problema, se você pode ajudar de alguma forma. Se for algo que você pode fazer, de repente ela chegar uma hora mais tarde, sair uma hora mais tarde, nesse período que para ela tá ruim, ela chegar um pouco mais tarde, depois ela repõe esses momentos, né, essas horas que ela chegou mais tarde em outro dia. Como que você pode fazer esse combinado? Se for possível para você. Lógico, se não for possível para você, se você depende dela para sair para ir trabalhar, porque ela que fica com seus filhos, se você depende dela por algum motivo, aí você também vai explicar para ela da importância dela chegar no horário, porque você depende dela. Então, quando você explica e não simplesmente falar, você chegou atrasada, né? Isso me prejudica. Te prejudica por quê? Ela não sabe. Então, seja específica, fale com clareza e fale com empatia, se ponha no lugar do próximo. Você sabe que horas que a sua empregada sai de casa para chegar na sua casa? Você sabe que ela fica aí uma grande parte do tempo, a maioria, na verdade, a maior parte do tempo dela, talvez na sua casa, com a sua família, do que com a família dela? Então, se colocar no lugar do outro e ter esse olhar diferente para sua empregada doméstica também já ajuda muito a você entender um pouco melhor ali das coisas que estão acontecendo, né? Dela ver que você está se preocupando com ela, ela vai ter um sentimento de gratidão também, desse olhar diferente que você tem para ela, de como você olha para ela ali como uma pessoa que você quer cuidar, no sentido de você gostar de estar com ela dentro da sua casa e de você se importar com ela, né? Às vezes ela não se conecta, se ela tá chegando atrasada, ela pode estar te prejudicando, é uma coisa que talvez para ela não é tão perceptível.
Então, você ser clara é sempre importante. Essa comunicação de você dar ali o feedback para ela, de como você conversa com ela quando você não tá gostando de alguma coisa, é um ponto-chave para você ter junto de você uma pessoa mais comprometida, para você ter junto de você uma pessoa que olhe também para você. Não é só você olhar para ela. Ela também precisa olhar para você no sentido de saber que o trabalho dela é importante para você e que ela cumpriu o horário combinado, se para você é fundamental, é um compromisso dela com você. E ela precisa ter essa percepção, entendeu? E essa percepção é que vai trazer aí a harmonia, o bem-estar para dentro da sua casa e que você alinha as expectativas, tanto suas quanto dela. Tá bom? A Gi tá falando, não seria obrigação dela chegar na hora certa, mesmo que a patroa não precise sair de casa. Gi, agora entendi. Sim, com certeza é obrigação dela chegar na hora certa, como de qualquer outra profissão, né? Você não bate ali o cartãozinho quando você chega? E o que acontece? A única coisa que eu digo aqui é que às vezes acontecem imprevistos. E esses imprevistos é que a gente tem que ter um olhar ali diferente, ou acontece algum problema, ela pode estar com algum problema, e que ela está com medo de falar com você, com receio de falar com você, e aí de repente, se você dá essa liberdade, essa abertura dela conversar, vocês podem fazer um acordo, né? Se para ela vai facilitar, ela tá com algum problema na casa dela, que ela não tá conseguindo chegar na sua casa, ou de repente que o ônibus dela tá, sei lá, com algum atraso, não tá chegando na hora, ou ela mora muito longe da sua casa. Enfim, existem muitos pontos que podem estar sim fazendo com que ela chegue mais tarde na sua casa. Ou pode ser falta de comprometimento, não digo que não seja, tá? E essa falta de comprometimento, ela pode ser uma pessoa que você goste, que você vê que ela é uma pessoa que tem carinho aí por você, pela sua família, mas que ela não enxerga no trabalho dela uma profissão importante. Por que ela tem que chegar no horário? Só porque é o combinado? Só porque é a obrigação dela chegar no horário? Isso não conecta com ela. Então, a partir do momento que ela entende que para você é importante que ela chegue no horário, mesmo que você não vá sair, mas se para você ela mesmo que você não vá sair, né, que você comentou aqui, né, mesmo se ela, para quem não sai de casa, mesmo se para você que não vai sair, é importante ela chegar porque você tem algum compromisso ou porque você está esperando que ela chegue no horário para cumprir ali a organização da casa, é importante ela saber e ela se perceber como uma pessoa importante no sentido do trabalho dela ser importante para sua casa. Então, a partir do momento que ela se percebe como uma profissional e que ela enxerga a importância dela, do trabalho dela para dentro da casa que ela trabalha, eu posso te falar que essa chave dela vira e que ela sim começa a ter ali os comprometimentos dela e que ela começa a entregar um serviço diferente, porque ela vai ter um olhar diferente para o trabalho dela, né? Quando você é uma profissional, que você tem ali um trabalho, você tem um cliente e que você tem uma entrega para fazer para aquele cliente, se você não terminou aquele serviço, mas você sabe que é importante para você, você não vai ficar um pouquinho até mais tarde nesse emprego, mas você vai finalizar o serviço que você precisa entregar para o seu cliente? Vai porque você está dando valor e você enxerga o quão importante é o seu serviço para a pessoa que você está entregando o que foi contratado. E às vezes a empregada doméstica não tem esse olhar, ela não tem essa percepção da importância do trabalho dela, de como ela sim precisa estar ali cumprindo o combinado e de que ela tem ali um comprometimento com você. Então é isso que eu tô falando. Isso, Gi, conversa assim, não desanima não. Se é uma pessoa que, se a sua empregada doméstica é uma pessoa que você gosta, tenha aí essa conversa com ela e olhe para ela desse jeito que eu tô te falando. Pense nela também, de repente, se ela não tá se enxergando como uma pessoa importante dentro da sua casa, se ela não tá
envolvida, né? Ela faz parte do ambiente da sua casa e o ambiente da sua casa é onde ela trabalha. E ali ela tem que ter a consciência, e quem vai passar essa consciência para ela é você, de que ela é uma pessoa importante, que o trabalho dela é importante, de que ela faz diferença dentro da sua casa. E eu falo isso, que elas viram a chave, porque no meu curso, no primeiro módulo, o meu primeiro módulo do curso para as empregadas domésticas chama Virando a Chave. E é ali onde eu me conecto com ela, onde eu mostro para ela a importância dela, da profissão dela, do ser empregada doméstica, que ela tem que ter orgulho dessa profissão, de como ela ajuda as outras pessoas, de como isso daí é um trabalho importante para a família que ela está entregando, para a família que ela tá entregando o serviço dela e que ela tá se dedicando, porque ela pode até não entregar o que você tá buscando, mas que ela é resiliente, que ela é persistente, isso aí não dá para ter como negar, porque se ela sai de madrugada da casa dela para estar na sua casa de manhã cedo, para pôr o café da manhã para você, fica na sua casa o dia inteiro e sai no final do dia para chegar na casa dela, sei lá que horas, porque ela vai pegar trânsito, vai pegar lotação, vai pegar o metrô, vai pegar o ônibus cheio. Então isso daí ela é esforçada, pelo menos esforçada você pode garantir que ela é. Então assim, eu tenho assim total certeza e de falar aqui pra você que quando a empregada doméstica se enxerga como uma profissional e que ela entende a importância dela dentro da família que ela trabalha, ela tem sim um olhar diferente para aquele trabalho e ela tem mais orgulho do que ela faz, porque muitas delas não se valorizam. Elas não se valorizam. Como que ela vai entregar um serviço de qualidade se ela não se valoriza? Se ela não dá valor para a profissão dela e se às vezes ela mesma, ela como pessoa não se valoriza? Então sim, vale a conversa, vale insistir mais um pouco. Não é de um dia para o outro que isso acontece, tá? Eu trabalho aqui, ó, um mês com as minhas alunas, então é um mês intenso, é um mês de muita conversa, é um mês de muito aprendizado para elas e de valorização. Mas no final, o retorno que eu tenho delas falando como foi importante para elas e como elas se sentiram importantes de estarem fazendo um curso, de terem a oportunidade de aprender, de terem a oportunidade de enxergar sim que elas são pessoas importantes e que elas precisam se valorizar para serem valorizadas e que ao se valorizar e ao entregar um trabalho diferente, são elas as beneficiadas, porque é o trabalho dela que está sendo valorizado, é ela que está sendo valorizada e a profissão dela que está sendo valorizada. E é nisso que eu trabalho com elas e aí sim, elas enxergam diferente o que elas entregam dentro de casa. E eu falo com as minhas alunas, o que você faz não é bico. O que você faz é uma profissão e o que você faz precisa ser valorizado. E se você não mostrar competência, quem que vai valorizar o seu trabalho? Se você não se valoriza, se você não valoriza o seu trabalho, quem que vai valorizar? E aí vocês vão vendo que a chave vai virando e elas vão ali se enxergando realmente diferente. E é legal isso para elas, né? Você pensar que ela, uma pessoa que não se valoriza e de repente ela enxerga que ela é uma pessoa importante, que ela faz diferença dentro do trabalho dela, é muito legal também quando você percebe isso e que você faz, que você tem essa virada de chave da empregada doméstica, que é uma profissão difícil, não é fácil, é uma profissão que não é valorizada por muitos e eu tenho total consciência disso e é por isso que eu tô aqui para ajudar. Eu quero que vocês valorizem sim essa pessoa que tá aí dentro da sua casa e que elas valorizem o trabalho delas e que elas deem valor a esse trabalho, porque é esse trabalho que põe o pão na mesa dela, é esse trabalho que dá uma qualidade de vida melhor para a família dela. E aí sim ela vai enxergando também o trabalho dela mais como uma profissional e não só como ali tô vindo para sobreviver, tá bom? A Jane tá me perguntando quando o curso estará disponível. Jane, eu tô terminando a turma de junho, tá? O meu curso é um curso de um mês, enfim, ele tem todo um acompanhamento então a turma de junho eu acabo agora na semana que vem.
Eu devo abrir um próximo curso em agosto, tá? Se você me segue aqui nas redes sociais, eu divulgo aqui quando eu vou abrir o próximo curso. O meu curso não fica aberto a todo momento, porque eu dou ali um acompanhamento, tem aula ao vivo, eu faço ali todo um planejamento, né, para estar acompanhando todo o processo delas. Tem mentoria em conjunto, as aulas são ao vivo, enfim. Então existe toda uma organização, por isso que o meu curso ele não fica aberto a todo momento. São turmas que são formadas de tempo em tempo, tá bom? Então vamos lá, falei do feedback negativo. É sim importante falar com a empregada doméstica, só vamos recapitular aqui. Então, feedback negativo, não deixe de falar o que você não tá gostando. Se você não falar o que você não tá gostando, ela não vai saber, ela não vai adivinhar e você vai ter essa eterna insatisfação. Fale de modo claro, fale de modo empático, coloque com clareza quando ficou, o que aconteceu, quando aconteceu, não generalize, não fale sempre, todos os dias. Se não é todos os dias que ela tá fazendo aquela coisa que você não tá gostando, não generalize, porque ela vai desconectar. A partir do momento que você especificou, você fala o porquê que aquilo é ruim, porquê que prejudica a ela e a você, e no final faça um pedido. Traga ela para te ajudar, mostre para ela que você está buscando a ajuda dela para resolver essa questão que você está falando. Faça um pedido, mostre para ela que você está ali buscando ajuda e aí ela vai se conectar com você, tá bom? E quando você não fala, por que é muito importante falar? Porque quando você não fala nem de um feedback positivo, nem de um feedback negativo, essa empregada doméstica está completamente perdida. Ela não tem um caminho. Por isso que é importante falar sim, independente de ser elogio ou independente de ser uma reclamação, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As empresas hoje, todas dão feedback para o funcionário a todo momento. Por quê? Se você quer que essa pessoa melhore, ela precisa saber o que ela tem que melhorar. E se você quer que ela fique mais motivada, você tem que elogiar o que ela faz bem. Porque ela vai se sentir mais motivada, mais animada para trazer coisas melhores para dentro da sua casa. E se ela não sabe que ela está fazendo direito e que isso daqui é uma coisa bacana, como que ela vai ser motivada para continuar fazendo uma coisa legal, uma coisa bacana aí dentro da sua casa, se você não fala para ela? Falar com a sua empregada doméstica e dar um retorno para ela sobre um elogio ou uma reclamação é muito importante. Não deixe de falar, não deixe acumular, não deixe para fazer isso uma vez por ano. Não adianta. Os retornos, eles são por semana. Independente do que você faça, independente de como você tem esse contato com a sua empregada doméstica, fale com ela. É importante essa comunicação, tá bom? Eu vou falar uma coisa para você que é muito importante. Alinha com ela. Se você já tem uma funcionária que trabalha com você há muito tempo, ou se a sua funcionária está começando agora, alinha suas expectativas com ela e fale com ela. Já deixe claro para ela: olha, eu acho bacana. Se eu não gostar de alguma coisa que você está fazendo, eu vou falar, porque dessa forma a gente vai alinhar o que eu estou esperando com o que você também está esperando. E por isso eu vou te deixar à vontade para você, se precisar falar comigo, eu estou aqui à disposição. Se ponha à disposição da sua empregada doméstica, se ponha ali próximo dela, para que ela saiba que se ela precisar falar com você, você vai escutá-la e que você não vai ficar brava e que você tá ali realmente para vocês terem um alinhamento e que o que fique bom para ela e fique bom para você, porque não adianta ser bom só para uma parte. Você querer só receber da sua empregada doméstica não vai funcionar, e o contrário também. Só você entregar para ela a sua boa vontade, só você mostrar para ela ali que você está à disposição, ela também tem que dar o retorno. Então, a partir do momento que você
alinha com ela e que você já fala que você vai dar um feedback negativo, quando você não gostar de alguma coisa, você vai falar. Quando você for falar com ela alguma coisa que você não está gostando, ela vai receber de uma forma mais aberta, porque ela já sabe que você falou com ela e que ela vai estar esperando em algum momento, alguma coisa que você não gostou, que você vai falar com ela. Porque muitas vezes a gente vai começar a falar com a empregada doméstica e a gente nem termina de falar, ela já está dando explicação e retrucando o que a gente fala. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. E hoje eu enxergo e eu entendo isso, porque ali, naquele momento que ela já começa a responder, ela está se defendendo, né? Ela já acha que vou atacar e ela se defende antes de eu atacar. Então não é assim que funciona, né? A partir do momento que eu dou liberdade para ela, que ela fala assim, olha, eu vou reclamar de alguma coisa. Não, eu não falo nem reclamar, né? Eu vou comentar aí alguma coisa, às vezes que eu não gostei, e você... Tudo bem, a gente vai chegar num acordo, você vai me falar de repente se você teve uma dificuldade, se para você isso que você está fazendo que para mim não tá bom é um problema para você, é uma questão, aí a gente vai ver o que dá para fazer para que você ajuste e que fique de uma forma que fique melhor aqui para dentro da minha casa, né? Para dentro do nosso ambiente de trabalho, porque a sua casa é o ambiente de trabalho dela, né? E então, quando você conversa e já fala para ela que existe sim momentos que vão ser falados de coisas negativas, quando ela for receber esse feedback negativo, ela vai estar muito mais aberta para te escutar. E sim, lembre que a empregada doméstica, isso não tem como eu falar diferente, né? Existe ali uma hierarquia, ela te vê acima dela. E quando isso daí é a hierarquia, no sentido não só de ser superior, não é isso que eu tô falando. É a mesma coisa de um empregado de uma empresa que conversa com o colega dele, ele conversa com o colega dele de um jeito, e quando ele vai falar com o patrão dele, com o chefe dele, ele já conversa de uma forma diferente, porque existe uma hierarquia e na sua casa não é diferente. Então, quando você tem um chefe, que é um chefe ali que te dá mais liberdade, que você sabe que se você comentar com ele alguma coisa que para você tá mais difícil, e que ele vai te ajudar, e que ele vai te dar um caminho, e que ele vai te orientar para você resolver aquele problema, a sua empregada doméstica é a mesma coisa. Quando você dá liberdade para ela conversar com você, e que você tá mostrando para ela que não existe ali eu num lugar e ela em outro, ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais à vontade de conversar com você, de repente, de alguma atividade que ela está com mais dificuldade de fazer, ou algum problema que ela está tendo, que de repente ela está não rendendo tão bem dentro de casa, sabe? Então, assim, a gente ter essa questão, você ter essa questão de escutar a sua empregada doméstica e ela saber que você dá essa liberdade para ela, é muito importante, tá bom? E a última coisa que eu venho falar aqui para você, que para mim foi algo que eu trabalhei, eu como pessoa, e que eu trabalhei isso com o olhar para minha empregada doméstica, foi observar o positivo, tá? Quantas vezes você tem aí coisas boas na sua vida, coisas boas que acontecem com você, e uma bolinha, tá? Uma bolinha de gude que acontece de coisa ruim, ela tira todo o seu foco das coisas boas e você fica ali, ó, centrado e só olhando para tal da bolinha de gude, que são as coisas ruins que estão acontecendo com você. Isso acontece também quando você olha para sua empregada doméstica. Quando ela faz uma faxina super detalhada, que você até gostou, mas que você não falou pra ela, e de repente ela teve um dia super corrido, que ela super caprichou numa faxina na cozinha, e que de repente o banheiro não ficou tão limpo, porque ela preferiu faxinar e dar uma super caprichada na cozinha, e que você vê que a cozinha tá brilhando, mas que o banheiro não tá brilhando igual a cozinha, e que você vai reclamar do banheiro, olha pra cozinha. Por que você vai olhar para o banheiro, que é o que está ruim? Quantas vezes ela chegou no horário e que você nem percebeu que ela estava chegando no horário? Um dia que ela chegou atrasada, você percebeu. Então, quer dizer, você se apegou naquele um dia que ela chegou atrasada. Quantas vezes, de repente, numa baita chuva,
num dia de super trânsito, aquele caos na cidade, a sua empregada doméstica foi trabalhar. Ela não deixou de ir trabalhar. Ela chegou na sua casa e você, de repente, viu que ela chegou, se ligou no movimento que estava um caos na cidade e tudo bem, né? Falou, poxa, que legal, né? Tá esse caos na cidade e ela veio trabalhar, ela tá aqui na minha casa. Aí, um dia ela chegou atrasada, vai lá você se apegar naquele dia que ela chegou atrasada. Então, isso, gente, é um treino de você olhar para o positivo e deixar o negativo de lado, tá? Não que você não vá olhar, você olhou, mas vamos colocar na balança quanta coisa positiva que tem aí que a sua empregada leva para você, o que é bom que ela leva para você. Se ela tá na sua casa, alguma coisa boa ela tem. Que se ela não tivesse uma coisa boa, eu tenho certeza que ela não estaria aí com você. Então, olhe para a sua empregada doméstica, olhe para as coisas positivas que ela traz para sua casa. Uma ou outra negativa acontecem com ela e com todos nós. Esses negativos, eles podem ser trabalhados? Sim, eles podem ser trabalhados. E com certeza é mais fácil você trabalhar uma falta de organização, de repente uma chegada atrasada, do que você trabalhar uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não confia e trabalhar uma pessoa que você não tem empatia. Aí sim, isso daí vai ser difícil de você ajustar dentro da sua casa. Então, olhe para o lado positivo, veja as coisas boas dessa sua empregada doméstica e sim, exalte o positivo. O negativo vai acontecer com ela e com todas as outras coisas da sua vida. Mas se você começar a olhar mais o positivo, se você dar mais ênfase pro positivo, você vai começar a enxergar mais as coisas boas, você vai começar a enxergar mais o que é bom, o que é positivo do que é o negativo. E esse negativo que te incomoda começa a cada vez menos te atrapalhar, a cada vez menos te incomodar. E aí você vai ter sim, dentro da sua casa, esse ambiente de lar que é o que você busca, esse ambiente de lar que é o que você quer ter junto da sua família e que a sua empregada doméstica ajuda que você tenha, sim, um ambiente mais bacana dentro de casa, um ambiente mais organizado, um ambiente mais harmonioso, tá bom?